Como ser usada por Deus. Esse é o tema da live de hoje. Para você que não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Elia Lara. Eu ajudo mulheres a se tornarem líderes cada vez mais fortes, seguras e que fazem a diferença. Tudo isso com base na palavra de Deus. Então, vou colocar o título aqui: Organizar a casa, convidar as amadas para estar aqui conosco. Como ser usada por Deus? Qual é meu chamado? São perguntas que sempre são feitas, né? Amém? E hoje nós vamos responder com base bíblica. Eu estava meditando na palavra ontem e o Senhor tocou meu coração verdadeiramente para poder falar sobre esse assunto, né? Para que possa contribuir com mais mulheres, para que possa, em nome de Jesus, fazer com que Ele possa verdadeiramente ter mais soldados à sua disposição, né? Grande é a colheita, né? Poucos são as pessoas, os trabalhadores. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, amém? Sejam bem-vindas, né? Pra variar como sempre, sempre as auroras, né, amadas? Sempre as auroras amadas. Para você que não conhece as auroras, são mulheres de Deus que tem chamado. Vou compartilhar aqui, em nome de Jesus, com mais amadas, para que possam estar aqui com a gente. Agora a gente está aqui numa nova fase do Instituto Dankemo, né? Uma fase em que nossa liderança feminina não vai ficar restrita somente a mulheres da política, mas vai contribuir com outras mulheres também. Afinal, Deus chama a todos, né? Deus chama a todos. Deus tem propósito para todos. Cabe nós decidirmos se nós vamos cumprir esse propósito ou não. A decisão é individual. Se tem uma coisa que Deus deu para todos nós, é o tal do livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. E aí, quando você não conhece Deus, você acha que você tem livre-arbítrio, né? Mas depois que você conhece Deus, começa a se relacionar com Ele, em nome de Jesus, aí você vê que não faz sentido o livre-arbítrio. Não faz sentido achar que eu tenho livre-arbítrio, né? O meu livre-arbítrio qual que é? Qual que é o meu livre-arbítrio? Qual que deve ser o livre-arbítrio de uma líder, amadas? Qual que deve ser? Fazer a vontade de Deus. Esse deve ser o livre-arbítrio de uma líder. Fazer a vontade de Deus. Amém? A nossa palavra, ela está hoje lá em Provérbios 25:4. Foi o que o Senhor nos transmitiu. Amém? Falando o seguinte: como ser usada por Deus. E aí, qualquer coisa que nós vamos fazer na nossa liderança, atitudes, comportamentos que nós precisamos mudar, direções, posicionamento, porque quando a gente fala de liderança, a gente fala de posicionamento, nós precisamos ter base bíblica para isso. Nós precisamos entender o que o Senhor queria que nós fizéssemos. Porque na palavra de Deus está escrito exatamente como Ele queria que nós liderássemos. Esse é o primeiro manual de liderança que existe. É a palavra de Deus. O líder em que nós nos inspiramos é Jesus. E lá Ele diz exatamente como que nós devemos liderar. Olha que bênção. Tá tudo escrito na palavra. Por isso que hoje, trazendo essa palavra de Provérbios 25:4, nós também vamos fazer outros versículos que corroboram isso que nós estamos falando. Amém? Amém. Glória a Deus. Primeiro de tudo, antes da gente partir para a pergunta, como ser usada por Deus? Sejam bem-vindas, amadas. Já compartilha aí com a sua amiga. Lembra que agora a gente está numa fase nova, que nós estamos expandindo não só para mulheres da política, mas para mulheres, para levantar esse exército de mulheres que tem chamado no nosso país, enfim, e fora, para que realmente se cumpra o propósito divino do Senhor aqui na Terra. Os nossos propósitos, eles se conectam. E eles, ao final, eles se encontram num único propósito, que é a restauração do plano original de Deus. Olha que bênção. Seja qual for a parte designada que o Senhor te deu, o fim é sempre o mesmo. A restauração do propósito original de Deus para a humanidade. A gente vai falar muito mais sobre isso aqui, glória a Deus, no Liberte a Líder também. Como ser usada por Deus? A primeira coisa é a seguinte: geralmente, e isso tem muito a ver com mulheres, né? Nós queremos fazer muitas coisas. Por exemplo, quando o Senhor nos chama, quando a gente reconhece que existe um chamado, a primeira pergunta que a gente faz é o que eu preciso fazer, né? O que eu preciso mudar, o que eu preciso aprender, que curso eu preciso comprar, né? Para poder me preparar para esse chamado. E antes de ser usado qualquer coisa, inclusive antes de Deus te usar, é necessário que haja uma coisa antes. Que é o que está escrito em o Provérbios 25:4, que fala assim, ó: quando se retira a escória da prata,
nesta se tem material para o ourives. Quando a gente fala de provérbios, amadas, provérbios é um livro de governo. E toda mulher que tem chamado, todos nós temos chamado para liderança, na sua área específica, porque quando Deus te chama para ser cabeça daquela situação, para liderar o seu propósito, amém? E o livro de provérbios é o livro fundamental para quem quer governar, para quem quer liderar. Inclusive, provérbio significa isso, governo. Então, nesse livro aqui tem muitas instruções que há mais de 2000 anos dão certo, né? Eu parto do entendimento que você sabe, entende que tudo que está na Bíblia é verdade, né? Nada que a Bíblia é inerrante, certo? E é suficiente. Tudo que nós precisávamos aprender está aqui. Deus deixou para nós escrito na sua palavra, tá? Então, nesse livro de provérbios, que tem 31 capítulos, hoje a gente está no capítulo 25, versículo 4. Um versículo, se você meditar num versículo, você vai tirar muita sabedoria. Você vai ter muita revelação. Mas é preciso que você peça isso para o Senhor. Porque a Bíblia não é um livro normal, como qualquer outro que está lá atrás. Não é. A Bíblia é um livro que você lê com o autor. A Bíblia é um livro que você lê, que você só entende se você tiver o Espírito Santo em você. E esse é o grande segredo. Por que muitas pessoas falam assim, eu leio a Bíblia e não consigo entender? É por causa do Espírito Santo, amados. Do Espírito Santo. Porque você só consegue compreender a Bíblia se tiver o Espírito Santo dentro de você. E isso é interessantíssimo. Porque por isso que muitas pessoas, no início da sua caminhada cristã, quando ainda não estão convertidas, não são convertidas, ainda tem esse bloqueio da palavra. Agora está explicado por quê. É por causa que ainda não tem o Espírito Santo. Mas assim que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, duas coisas, não é só como Salvador, mas como Senhor também, aí o Espírito Santo começa a habitar em você. Então tem todo um processo, um procedimento para a gente poder realmente entender o plano original de Deus, o plano da restauração, o plano que nos leva de volta para o jardim. Amém? Então, nesse versículo 4, que é o que vai ser o tema da live de hoje, e eu vou trazer outros também, fala assim, ó. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para ourives. E olha como isso se conecta, como ser usada por Deus. A palavra de Deus fala o seguinte, olha, se eu quiser fazer uma joia, se eu quiser utilizar um material, um ouro, uma prata, primeiro eu preciso limpá-lo. Primeiro eu preciso fazer com que esse metal precioso verdadeiramente se torne precioso. Tire a escória que está nele. É como se você tivesse uma taça, suponhamos que eu tô com uma taça aqui, e aí eu posso usar esse copo se ele estiver sujo, gente? Essa caneca se estiver suja? Eu não posso. Esse copo, essa caneca só vai ter utilidade se ela estiver limpa. Não é? Sim? Benção? Vamos começar a interagir agora. Só se ela estiver limpa. Se ela estiver suja, eu não vou colocar o chá aqui, não vou colocar água aqui, eu não posso tomar água daqui se essa caneca estiver suja. Olha o que Deus está falando pra gente. Primeiro, eu preciso tirar a escória da prata. Para depois com que ela faça, que ela tenha serventia para ourives. Serventia para o que ela realmente veio fazer. Então, como ser usada por Deus, primeiramente? Não tem como ser usada por Deus sem antes passar por um processo. Impossível. Impossível. Um processo, porque inclusive isso é uma proteção a nós mesmas. Porque se nós estivermos sujos, o que é esse sujo? O que é essa escória que está em nós? E amadas, nós temos escória, nós nascemos com essa escória, porque nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Então todas têm escória. A questão é você tirar a escória. Você tirar a escória. Eu não tenho escória, então tu não conhece a Bíblia. Porque todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Todos nós nascemos cheio de coisa que tem que arrumar.
Várias coisas tem que arrumar. Em 2 Timóteo 2:21, fala a mesma coisa, porque a Bíblia ela se prova. Se alguém se purificar dessas coisas, de 2 Timóteo 2:21, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para boa obra. Olha o que diz esse versículo, 2 Timóteo 2:21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, ou seja, vai ter serventia, santificado, útil para o Senhor e preparado para a boa obra. Amados, olha só que versículo intenso. Primeiro, eu preciso me purificar dessas coisas. Me purificar dessas coisas. Que coisas? Pecados ocultos, medos e insegurança, feridas emocionais, por exemplo, rejeição, que as mulheres têm muito essa raiz. Eu também tinha. Eu tive que passar por um processo para arrancar essa raiz dentro de mim. Que foi assim, meu Jesus. Meu Jesus. Glória a Deus que existe Jesus. Terrível. Era uma raiz podre que tinha dentro de mim. Ele me deixou ver da rejeição. E aí, quando tem rejeição, você se acha inferior, você se acha inadequada, você não se acha suficiente, você se acha sempre menor, você acha que você está incomodando as pessoas. Vai vendo se não é isso. É isso. Essas são as limpezas, essas são as purificações, essa é a escória que tem em nós. Pecados ocultos, feridas emocionais, medos e insegurança. Quantas têm medo de viver o chamado que Deus chamou para fazer? Quantas? Diversas. Tem 4 anos que eu trabalho aqui na internet, desde 2020, trabalhando com mulheres. Então, sei bem o que estou falando. E aí, amados, não tem jeito. Para tirar isso é só com Jesus. Só com Jesus. A única forma de você se tornar uma boa líder é só com Jesus. E olha, eu fiz muito curso de liderança. Inclusive, especialização em liderança feminina internacional, tenho 2. Gente, estudar, pra mim, não tem problema. Estudo. Mas deixa eu te falar. Nunca ninguém me ensinou tanto de liderança quanto Jesus. Nunca ninguém me ensinou tanto. Nunca ninguém mudou tanto a minha liderança quanto Jesus. Os cursos que eu fiz, benção. Super agradeço e sou grata por todo o conhecimento que eu tive. Mas chega um momento que você entende que sem Jesus não dá. Sem Jesus não tem como liderar. Sem Jesus não tem chamado na nossa vida. Sem Jesus não existe propósito. Não existe propósito sem Jesus. Porque por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Quantas vezes você já ouviu esse versículo? Quantas vezes você já ouviu que por Ele, para Ele são feitas todas as coisas? E aí? A sua liderança também. A sua liderança também. Não, o Senhor tem descortinado tanto, caído tanto assim, ó, véu da ignorância, porque é aquela coisa, gente, é aquela coisa. Quantas vezes você já ouviu que para emagrecer você tem que ter déficit calórico? É que eu tô nessa fase, né, gente? Já estou com déficit calórico. Quantas vezes você já ouviu que para emagrecer você tem que ter déficit calórico? Aí sempre fica procurando uma solução diferente, né? Mas isso é matemático. E eu fui entender isso. Eu vi quantas vezes isso na minha vida, gente. Centenas de vezes. Mas eu fui entender isso, tipo assim... então emagrecimento é matemático. É matemático. E olha que eu sou matemática. Então você tem que comer menos do que você gasta. A mesma coisa com esse versículo. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Como é que vai liderar sem Jesus? Como é que vai tirar a escória sem Jesus? Como é que vai ter propósito, chamado sem Jesus? Não tem como. E lá fora, amados, lá fora é uma ilusão sem fim. É uma ilusão sem fim do descubra o seu chamado, descubra o seu propósito. E aí coloca um monte, pega alguns conceitos cristãos,
Porque é assim que Satanás faz. Pega alguns conceitos cristãos e coloca um monte de coisa que não é de Deus. Como é que eu sei disso? Porque eu vivi nesse mundo lá fora. Nesse mundo de terapias, de cursos que não eram focados, que Jesus não era o centro. Eu vivi nesse mundo lá fora. Ah, mas, rapaz, se aquela estante fosse só certificado, ela resumiria todos os certificados que eu fiz, assim, só de terapia, de curso, de formação, de não sei o que, que eu joguei tudo fora. Tudo fora. Tudo fora. Joguei fora. Literalmente joguei fora. Joguei fora apostila, joguei fora certificado, joguei fora dinheiro, investi em coisas que não era de Deus. Só que sem saber, né? Achando que era de Deus. Não é, amados. As coisas são mais simples. E os fins dos tempos estão se aproximando. Então por isso que você precisa ter discernimento. Ou você não percebeu que o... Fala pra mim. Você não percebeu que o tempo tá adiantado? Escreve aqui pra mim, que eu tô aqui ao vivo pra gente poder interagir. Você não percebeu que o tempo deu uma acelerada? Coloca aqui pra mim, por favor. Que o tempo tá passando mais rápido? Quem tá ao vivo? Benção, amados. Glória a Deus. Sim. Sim, ó. A Aurora Gisleia, sim. Deixa eu dar uma acenada. Opa. Quem mais? Sim, é adiantadíssimo. Vocês perceberam? Você acha que isso é muito... Aí, ó. Você acha que isso é à toa? Que é por acaso? Sim, completamente. Estava falando isso ainda agora. Aí, ó, viu? Tá conectada aí, irmã. Vocês acham que isso é por acaso? Não é, amadas. São os fins dos tempos. Por isso que urge a necessidade de nós levantarmos líderes. Para que vocês possam fazer a colheita. Para que vocês possam inspirar pessoas. Para que vocês possam ser referência para essas pessoas. Para que vocês possam principalmente levar as pessoas que ouvem e seguem vocês para Jesus. Porque nós estamos já nos fins dos tempos. Amadas, já vai sair a Terceira Guerra Mundial. Já. Então, vamos preparar. A guerra tá ganha, é nossa. Só que nós precisamos nos preparar. E fazer o quê? Cumprir a missão. Porque lá no céu, glória a Deus, onde todos nós vamos morar, vai ter uma calculadora. Deixa eu ver quantas almas você me trouxe aqui. Quantas almas você me trouxe aqui? Entendeu? Esse é o propósito. Se a liderança é por ele e para ele, se o propósito de todas desembocam, converge para a restauração do propósito original de Deus para a humanidade, ixi, gente, tá assim, ó, minha cabeça, ó. A liderança não tem como liderar sem Jesus. E entrar na política sem Jesus? Ah, que conversa. Conversa a pessoa me dizer que tem chamado e não tem Jesus na vida. Que conversa! Ai. Vamos lá. 2 Timóteo, eu vou continuar no 2 Timóteo 2:21 aqui, ó. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra. Santificado, útil para o Senhor e preparado para a boa obra. O que é santificação, gente? Santificação é a nossa transformação através da palavra. É o nosso alinhamento através da palavra. Quando eu até preguei sobre isso na igreja, santificação é um processo de libertação, em que você vai verdadeiramente tirando as escórias de você, que você vai cada vez mais se alinhando com a palavra, fazendo renúncias. Você vai verdadeiramente tirando feridas, medos, inseguranças. Então, porque tudo isso não faz parte do propósito do Senhor para sua vida, certo? Medos e inseguranças não faz parte do propósito do Senhor da sua vida. São fases que você vai ter que vencer. Olha só, você vai ter que vencer essa fase do medo, da insegurança para poder liderar. Entendeu? Porque assim, ó, você consegue identificar se uma pessoa é insegura, se uma pessoa tá com medo, e o líder não pode ter esse espaço. O líder é a pessoa corajosa. Os seus seguidores podem ter medo, você não, porque você é o líder. Então, eles estão olhando pra você. É mais ou menos assim, ó. Quando você tá no avião, aí tem lá, começou a dar uma turbulência. Você vai olhar pra quem?
Eu vou olhar pra comissária de voo. Eu vou olhar assim, deixa eu ver se ela tá bem ou se ela tá ficando preocupada. Entendeu? É a referência. Deixa eu olhar pra quem lidera ali. Deixa eu olhar pra quem tá liderando esse avião aqui, nessa parte dos passageiros. Ah, ela tá bem, então tá bom. Então, vou seguir aqui que tá tudo normal. Se ela começar a desesperar, rapaz, eu desespero na hora. Porque ela entende muito mais que eu, não é não? Então, você é a referência pras pessoas. Você é a referência. Então, a sua liderança vai transmitir segurança, vai transmitir coragem. É isso que uma líder transmite. Só que não é assim, ah, agora eu vou ser corajosa. Não, você ser corajosa é um processo, porque você tem que tirar todas essas escórias primeiro, passar por todo esse processo de santificação. Processo, tudo com Deus é processo, amados. Tudo com Deus é processo. E aí nesse mesmo versículo fala assim, ó, santificado. Sendo santificado, passando por esse processo, você se torna útil para o Senhor. Ó a chave. Ó a chave. E ainda diz na sequência, e preparado para a boa obra. Preparado. Você ainda vai ser preparado para a boa obra. E aí corrobora com outro versículo também, que fala o seguinte. Trouxe várias referências. Cadê o outro versículo? Aqui, ó. 1 Timóteo 3,10. Primeiro, devem ser provados. E depois, se forem aprovados, que sirvam. Viu? É tão bom a Bíblia, amadas, porque daí a gente para de ficar de alucinação. A gente para de ficar alucinando as coisas na cabeça da gente. Tá aqui escrito, o caminho é esse. Não tem como ser um caminho diferente. Ele deixou este caminho. E ainda continua em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro do que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. E aqui tem mais um segredo, fala assim, ó, Deus vai te usar quando você se apresentar para Ele aprovado, e não significa que você vai estar perfeita, porque não existe, você nunca vai estar perfeita, mas você já vai ter tirado umas escórias de você. Ele vai ter tirado umas escórias de você, porque a gente não tem como nos curar. É só com Jesus que nos muda, tá? Então, ele já vai ter tirado algumas escórias de nós. Fala que nós não temos do que... Obreiro do que não tem do que se envergonhar. Ou seja, sabe esses pecados todos que você cometeu? Eu divido a vida em AC e DC, tá? Antes de Cristo e depois de Cristo. Sabe esses pecados todos do AC da sua vida? Rapaz. Não, vou contar uma coisa pra vocês. Teve uma pregação que eu fiz lá na igreja, que foi uma pregação, foi como ter suas orações respondidas. Aí eu levei, acho que uns 7 exemplos de orações que o Senhor não responde. Talvez eu me inicie aqui na internet. E aí eu comecei, olha como Deus é. Gente, eu comecei lá, falei das orações, quais são as orações que o Senhor não responde, de pessoas que não respondem. Aí comecei a contar meu testemunho. Gente, comecei a contar todos os pecados. É isso, fiz isso, e era assim, e não sei o que. Foi assim, uns 20. Os mais, assim, que a igreja ficou de cabelo em pé. Sabe o que Deus fez? Deus derrubou o YouTube. Não, eu achei até bom, né? Porque eu realmente estava super aberta pra poder compartilhar com a igreja. Falei assim, ei, vocês estão achando que eu sou melhor do que vocês? Que loucura. Eu fiz isso, pensava assim, não sei o que. Assim. Você vê o tanto de pecado, você acha que... Não, mas... Inclusive eu falei assim, ó, e ninguém aqui pode botar o dedo na minha cara. Olha eu, ministrando na igreja, falando assim. Nem Satanás. Assim, porque eu já fui, me arrependi. Já fui perdoada, já fui liberta, entendeu? Não tem nada, não tem do que me envergonhar. Qualquer pessoa, você era assim, qualquer pessoa que quiser apontar qualquer dedo pra mim, eu falo assim, ó, isso só mostra a glória de Deus. Só mostra a glória de Deus. Só. Porque se eu era daquele jeito, imagina, olha o que Deus fez comigo. Isso só mostra a glória de Deus. Não tem vergonha nenhuma de nada, pode falar qualquer coisa. Fala assim, se eu tive solução, você também vai ter. Se Deus me libertou disso, você também pode ser liberto. Mas, obviamente que não foi assim, da noite pro dia. Foi um processo, porque eu fui buscar, né? Eu fui buscar.
Eu fui buscar Deus, eu fui buscar minha libertação, eu fui buscar entender a palavra. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, segundo Timóteo, aquele que quiser, amados, ser usado, ser líder, você tem que manejar corretamente a palavra da verdade. A palavra da verdade é a Bíblia. A palavra da verdade é a Bíblia. Como que você não vai manejar corretamente e não é saber toda a Bíblia? Não é saber toda a Bíblia. É manejar, é ter conhecimento. Mais do que isso, ter sede por essa palavra. Porque é uma sede que não tem fim. Cada vez que eu fico assim, ó... Ai, eu quero tanto descobrir mais coisas, que o Senhor me revele mais coisas. E cada vez que eu abro a palavra aqui, é um download do céu que vem pra mim, sabe? É infinita essa palavra. E aí, Deus vai colocando pessoas aqui na sua frente pra você liderar, pra você liberar palavras. Porque não tem como você direcionar uma pessoa na sua liderança se você não ministrar sobre ela uma palavra. Então precisa conhecer a palavra. Amém, amados? Precisa conhecer um líder de verdade, um líder desse chamado por Deus, que vai cumprir o propósito do Senhor aqui na terra, tá dizendo aqui, ó, eu preciso manejar corretamente. Corretamente, ou seja, eu não posso distorcer a palavra. Quantos falsos profetas têm surgido, amados? Quantos falsos profetas têm surgido aí? Eu vejo com muita facilidade umas coisas assim, na internet. E essas pessoas estão levando as pessoas para grande porta, não estão levando para porta estreita, estão levando para porta larga. Porque pegaram um versículo da Bíblia, tiraram de contexto, manipularam e colocaram para as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão frágeis, e essas pessoas se agarraram naquela verdade. É o que eu falo. Quando o Satanás tentou Jesus no deserto, ele usou o quê? A palavra. A palavra. Essa é a prova de que se você quiser distorcer, se você não manejar corretamente a palavra, você distorce. E em vez de colocar a pessoa no propósito dela, você tira. Uau! Fala aí, quem tá aqui comigo? Tô aqui. Escreve aí, tô aqui. Quero saber quem tá aqui comigo. Amém? Escreve aí, tô aqui. Deixa eu ver quem tá aqui. Tô aqui. Escreve aí comigo. Eu tô ao vivo aqui, olha. Porque o Senhor é bom. Aurora Thaís, tô aqui, não te deixo. Acho bom, viu, Aurora Jusileia? A irmã Isamara, tô aqui. Ai, que saudade, amadas, de vocês. Tô aqui, bênção. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar esse processo. Tô aqui. Ô, glória de mulheres amadas. Nossa, que mulheres especiais. Meu Deus. Eu creio demais na liderança feminina. Porque é uma liderança edificadora. O que nós temos que fazer então, amadas, com essa liderança? Nós temos que começar o processo. Sabe, a gente não pode se curvar, a gente não pode ter medo. Se a gente entende para onde a gente está indo, que é cumprir o propósito do Senhor, Ele vai nos moldando no caminho, Ele vai fazendo com que a gente se torne uma líder cada vez melhor. As minhas orações também são assim, Senhor, me torna uma líder melhor, sabe? E aí Ele bota a prova. Nossa, esses dias Ele botou uma prova pra mim, gente. Porque a palavra de Deus fala que tem que ser provado, né? E ali eu realmente, foi assim, saiu um negócio de mim que eu falei assim, uau, isso tinha dentro de mim? Nossa, que horror. Então a gente é purificado, amadas, o tempo todo, quando a gente se coloca à disposição e principalmente quando a gente se coloca em humildade para poder realmente aprender, sabe? Se alguma situação não saiu da forma que você queria, eu sempre pergunto assim, sempre, isso é cabeça de líder. O que eu poderia ter feito de diferente? Onde que eu errei? O que eu poderia ter feito de diferente? Com base na palavra.
com base na palavra. Não é as coisas da minha cabeça. Foi-se a época das coisas da minha cabeça. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu quero só da cabeça do Senhor. Lucas 2:52 diz assim, ó: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Amadas, Jesus crescia. Que dirá nós? Ou seja, ele não veio com toda... Ele crescia em sabedoria, assim como nós devemos fazer, crescer em sabedoria, crescer com o Senhor. Lucas 2:52. Lucas 2:52. Jesus crescia em sabedoria. Isso me chamou muita atenção. Então assim, ó, olha como ele veio ser exemplo em tudo. Jesus veio ser exemplo em tudo. O homem que nunca pecou. Nunca pecou. Meu Deus, eu tenho tanta gratidão ao Senhor pelo que ele fez por nós. Meu Deus. Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e dos homens. É o que vai acontecer com você também, amada, quando você se colocar em ambiente de ensino, ambiente de pessoas que têm o mesmo propósito, ambiente de pessoas que estão alinhadas com os mesmos princípios que você. É muito importante que você ouça conselhos de quem conhece a palavra. Porque assim, ó, por mais que a pessoa tenha uma boa intenção, não dá. O mundo não é feito de boas intenções. E se você já sabe, isso vai ficar para outra live, inclusive no Liberte a Líder eu vou falar sobre isso de forma mais profunda, que todos nós somos maus, aí que você não vai escutar mesmo. Porque precisa, o teu aconselhamento, ele precisa que ele seja baseado na palavra. Porque a única referência da verdade é a palavra. Se não tiver a palavra de Deus, não é a verdade. Entendeu? Então ele precisa ser baseado na palavra. A pessoa pode ter boa intenção, pode ter... Não interessa. Não interessa. Você vai ouvir, vai ser grato, mas você não vai internalizar aquilo. Tem que ser na palavra. Na palavra. Porque ela é a verdade. E assim, a gente tá vivendo num mundo de tanta ilusão, que a nossa referência, ela realmente precisa ser essa. Porque se a gente não tiver a referência aqui da palavra, a gente tem que ficar apegado a essa palavra. Apegado, literalmente apegado a essa palavra. Porque senão a gente cai na ilusão. Cai na ilusão. Cai na ilusão. Aleluia? Aleluia. Eu pergunto, eu respondo, né? Aleluia. Meu Deus, que progresso! Aleluia! Aleluia, é isso mesmo, amados. Como ser usada por Deus? É, essa forma aí. Ai, amadas, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Gente, olha que Jesus fazia. Em Hebreus 5:8-9 fala assim, ó: embora sendo filho, aprendeu a obediência. Jesus aprendeu a obediência. Vou falar mais sobre isso. Por meio das coisas que sofreu, em outra live. Depois de aperfeiçoado. Jesus foi aperfeiçoado. E a bonitona, não. Ele foi exemplo em tudo. Mas mais do que isso, eu quero ler pra você Lucas 2:46-47. 3 dias depois, eles o acharam no templo, falando de Jesus, tá? Sentado entre os doutores. Olha isso. Ouvindo-os e fazendo perguntas. Jesus estudou. Jesus se preparou para o chamado. Jesus fez isso. Amém? Amadas, eu quero convidá-las agora, em nome de Jesus, a participar do nosso programa Liberte a Líder. Liberte a Líder que existe dentro de você. Com base em tudo isso que nós falamos na live de hoje, que foi uma bênção. Sabe por quê? Para tirar escamas dos nossos olhos, pensamentos que não são condizentes com a palavra da nossa cabeça. Eu oro muito sobre isso, Senhor. Limpa agora a minha mente. Leva a minha mente à obediência cativa a Cristo. Eu não quero pensar, sonhar, querer algo que não seja de Ti. Olha a minha oração. Queima com fogo
toda a minha vontade que não vem de ti. Queima todos os sonhos que não são teus. Eu oro assim, porque eu vou sonhar com coisa que Deus não quer pra mim? Eu não. Não vou de jeito nenhum. Não quero sonhar com um sonho que não é de Deus. Não quero. Não quero ter desejo, não quero ter vontade com coisa que não é pra mim. Não quero. É isso aí. Se fazer uma oração, você tem que estar pronto pra, deixar aí. Na quinta-feira agora. E se você estiver assistindo essa live depois, desse período que eu estiver falando, vê aqui na legenda pra você pegar mais informações. Mas na quinta-feira agora vai começar o nosso programa Liberte a Líder. Liberte a Líder é esse programa para verdadeiramente você alinhar a sua liderança, entender o seu chamado em Jesus, descobrir os seus dons espirituais, porque, amada, se você vai liderar com Jesus, existem dons espirituais. Eu não tô falando aqui dos dons naturais. Eu estou falando dos dons espirituais que existem, que é colocado em você para a sua liderança específica. E isso a gente vai ver também no Liberte a Líder. São 4 semanas, amadas. Começa a quinta agora, em que a gente vai trabalhar esse princípio. Na primeira semana, Jesus, o restaurador da sua identidade, que você vai entender liderança como nunca e o seu propósito. Você vai ficar com vergonha de não liderar. Você vai ficar com vergonha de liderar sem Jesus e de não liderar. Porque você vai verdadeiramente assim, puff, sua cabeça vai assim, agora eu entendi. Agora eu entendi por que eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Amém? E Jesus vai alinhar sua identidade com a dele. Na semana 2, como eu falei, você vai descobrir os seus dons espirituais que Deus colocou dentro de você, que o Espírito Santo colocou dentro de você para sua liderança específica. Porque eu tenho os meus dons, você tem os seus. E você vai descobrir quais são. Você vai descobrir, glória a Deus, quais são. Pra você entender aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Amém? E nós vamos fazer uma oração de ativação de dons também. Na semana 3, nós vamos falar especificamente de liderança com o coração de Jesus. Como que era a liderança de Jesus e como que eu preciso alinhar o meu coração com a liderança do coração de Jesus. E na 4ª semana, que é incrível, a gente vai alinhar nossa vida ao chamado de Jesus para nós. Olha que bênção. Você vai descobrir o seu chamado com Jesus. E aí, nós vamos ter ferramentas e planejar uma vida alinhada com Jesus. Uma vida de liderança alinhada com Jesus. Porque para não ficar na ilusão do tipo, eu tenho chamado para X. Aí depois você vê lá na frente, não tem. Não é isso. Não é isso que o Senhor queria. Não é isso. Então, nós vamos descortinar tudo isso em 4 semanas. Vai ser uma mudança de vida incrível para você aproveitar essa oportunidade, fazer um 2025 diferente. Você vai entrar 2025 liderando. Você vai entrar 2025 diferente. As pessoas vão olhar para você e falar assim, o que aconteceu com você? Meu bem. Toda vez que você fala assim, você está emanando uma luz, você tá diferente, nossa, você tem uma luz. Mas a luz não é sua, porque você não tem nada. A luz é de Jesus que reflete em você. Então a única forma uma pessoa te falar assim, você está com uma luz, você tá assim, é Jesus em você. É Jesus. Só que, como nós falamos aqui a live toda, não tem como a gente liderar, ser útil, ser usada por Deus sem tirar as escórias, sem alinhar verdadeiramente o que Deus quer de nós, sem alinhar a nossa liderança com o propósito dele. Porque qualquer coisa que é feita fora do propósito do Senhor é ego, é vontade própria, é carne, não é espírito. E a gente não veio aqui para fazer nossas vontades da carne. Nós não, amadas. Nós não. Nós viemos aqui para cumprir um propósito. E não tem como cumprir esse propósito sem Jesus. Por isso que é Jesus do início ao fim. Por isso que o Liberte a Líder é Jesus no princípio e Jesus no fim. Porque sem ele não tem como fazer de você uma líder extraordinária, uma líder verdadeiramente que vai impactar as pessoas, uma líder que as pessoas olhem perto de você e falam assim, uau, nossa, eu quero ter mais tempo de mesa com você, eu quero poder conversar contigo, uma líder que as pessoas se sintam seguras para perguntar as direções da vida dela. Olha só que responsabilidade você dar direções e encaminhamento na vida das pessoas. É só com Jesus. Sem Jesus não tem como. Amém? Então, Eli, eu preciso ser evangélica,
Eu preciso ser católica. Não, não precisa. Fica na paz. Se o Senhor tocou no seu coração, vem, que lá dentro você vai entender tudo, porque a fé precisa ser racional. Eu gosto muito do mover do Espírito Santo, é tremendo, é incrível realmente, mas a fé, ela precisa ser racional. Eu preciso entender por que as coisas acontecem. Eu preciso entender, é assim por causa disso. Eu preciso entender qual é o plano do Senhor, entendeu? Fica muito na superficialidade do tipo assim, Adão pecou e nós caímos e Jesus veio para nos libertar do pecado, para nos perdoar nosso pecado. Não, é muito maior que isso. É muito maior que isso. O plano original do Senhor. Muito maior. E aí, nós como líderes, nós precisamos estar selada com essa palavra, entendendo o nosso propósito verdadeiramente, para que qualquer pessoa que tentar nos dissuadir de viver aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a viver, a gente consiga identificar discernimento, porque você vai ter a palavra inicial, a fundação da sua liderança vai ser feita agora nesse Liberte a Líder, amém? E a gente tá, amadas, com uma condição muito especial, que é, você se inscreve no programa e você leva uma amiga junto. Por que a gente fez isso? Porque vai ter pessoa aí do seu lado que vai querer te dar conselho e que você vai ouvir. E é importante que ela tenha a mesma visão que você. É importante que quando ela for te dar um conselho, ela entenda isso que você vai entender. Para que nem você aconselhe ela de forma equivocada e muito menos ela te aconselhe. Porque você vai ouvir conselhos da sua amiga. Mas que ela possa ter essa mesma visão, ter esse mesmo entendimento. Para que vocês possam caminhar e crescer juntas. Porque ninguém cresce liderança sozinha. Por isso nós fizemos uma condição muito especial, que você leva uma amiga sua. Leva uma amiga aí sua que te ouve, que te conhece, que você pede conselhos. Leva uma pessoa que você pede conselhos. Entendeu? Que você pede conselhos. Amém? Quinta-feira, o link tá na bio pra você se inscrever. Tá um valor assim, nossa, ridículo. Não é valor de mentoria, mas é porque a gente vai fazer isso pra realmente contribuir com as mulheres. E não tem como você não ter uma transformação. Por quê? Porque é Jesus do início ao fim. Jesus do início ao fim. Eu não faço nada sozinha. A palavra de Deus fala assim, ó. Eu vou terminar com esse versículo, tá? Deixa eu pegar aqui, que eu não separei. Mas eu vou falar aqui em Jeremias. Deixa eu ver aqui. Jeremias. 13:23, olha só. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Não. Então podei vós também fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal? Sabe o que diz esse versículo? Diz o seguinte: não tem como você melhorar sozinha. Não tem como você mudar. Esquece. Isso é mentira, isso é ilusão lá de fora. A única forma de você mudar é com Jesus. A única forma. Então, se você é ainda uma mulher que sente insegurança na liderança, que se sente inferior, que tem essa raiz de rejeição dentro de você, de achar que você não merece, de que você não é capaz, de que você não é boa o suficiente, mas você sabe que Deus te chamou para algo maior, o Liberte a Líder é para você. Amém? Amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa live com mais mulheres amadas que vocês têm no coração. Assim, compartilhe com 2 mulheres que vocês amam na vida de vocês, para que elas possam ter esse entendimento da palavra também sobre liderança feminina. Deus te abençoe. Até a próxima live. Tchau, tchau. Link da bio, hein? Te espero quinta-feira agora.